Obrigado, pastor Patrick. Boa noite. Que alegria poder estarmos juntos aqui e abrimos a palavra de Deus, estudando, meditando, refletindo. E você que está em casa, que Deus abençoe. Você que está acompanhando nós aqui na internet, um grande abraço para você. Que você possa pegar sua Bíblia agora, que você possa refletir na palavra de Deus e juntos. O texto base dessa noite, nós não vamos ler exatamente agora, mas deixe aberto a sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Em Mateus capítulo 26, nós vamos tirar a essência da mensagem desta noite. Nesse período, nesses dias, nós vamos estar falando sobre um Deus sem filtro. Você sabe que hoje em dia a gente usa filtro para tudo. Vai postar, tem que ter filtro. Vai para o Instagram, coloca um filtro. Vai fazer um vídeo, coloca um filtro. Para ir para a praia, tem que passar um filtro também de proteção solar. Em todos os lugares hoje parece que a gente tem filtro. Você coloca uma película de filtro também no carro, né? No vidro, na janela do carro, para se proteger também do sol. E assim vai. Mas o que eu quero falar para vocês nessa noite, nessas 3 noites, é sobre um Deus sem filtro. A vida na real, ela é sem filtro. A vida é sem filtro. E os atos de Deus, as atitudes de Deus relacionadas à dor de uma vida normal, é sem filtro. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós acabamos de cantar o hino do Novo Inário Adventista 197. Sou feliz com Jesus. It is well with my soul. Essa é a letra original, né? O título original do autor. Está tudo bem com a minha alma. Mas vamos entender um pouquinho da vida desse homem, né? Pode passar, eu vou passar aqui. Isso, está funcionando já, né? Horatio Spafford. Esse camarada, ele recebeu a pior notícia da sua vida no dia 22 de novembro de 1873. Ele morava na cidade de Chicago, um advogado renomado. Ele envia suas 4 filhas e sua esposa para umas férias de navio para a Europa. Mas ele fica em Chicago porque ele tem muitos assuntos importantes para resolver. Ele tem assuntos sérios ali do escritório de advocacia e ele não podia ir junto. Então ele iria depois, mais tarde. Mas nesse dia ele recebeu a notícia de que o navio da sua esposa, de suas filhas e de mais de 390 pessoas havia afundado. Sua esposa, após alguns dias, enviou apenas 2 palavras em um telegrama: save alone. Salva sozinha. Depois disso, ao receber a notícia, ele cancela todos os compromissos. Ele para a sua vida com tudo, pega o primeiro navio e vai em direção à Europa encontrar a sua esposa. Na viagem, passando pelo local onde aconteceu o naufrágio, os navios se colidiram ali, e nesse contexto, o comandante daquela viagem chega para Spafford e diz: aqui foi o naufrágio. Eu posso imaginar a dor daquele pai, de saber que ali ele perdeu as 4 filhas e elas estavam em algum lugar daquele oceano enorme, imenso, com dezenas e dezenas de metros de profundidade, de bilhões de litros d'água. Onde estariam suas filhas? Nunca mais. Sua dor foi drástica naquele momento, mas ali começou a nascer a escrita desse hino. Vai tudo bem com a minha alma. Como, Senhor Spafford?
Um dia eu quero conversar com o Senhor no céu e saber, né, com esse homem, como pode ir tudo bem a alma, sabendo que ele perdeu as 4 filhas. E pior do que isso, perdeu 60% dos bens, quando houve o grande incêndio em Chicago. E mais do que isso, anos mais tarde, perdeu o seu primeiro filho, um menino. E agora, sem nenhum filho, somente a esposa, com poucos bens, ele escreve um dos hinos mais lindos do nosso hinário. Por isso a primeira estrofe: se paz a mais doce nós pudermos desfrutar, ou se dor a mais forte sofrer, eu sou feliz com Jesus. Deu para você entender a profundidade da letra agora, ao conhecer a história? Mas como alguém pode continuar feliz quando Deus parece em silêncio? Essa é a realidade da vida sem filtro, sem a beleza que nos transforma nas fotos de um Instagram, onde a vida não é real. A realidade da vida é desafios, provações, dor, dificuldades. Todos nós enfrentamos isso. Ali, naquele dia, ele estava vivendo um pouquinho do que Jesus vive no Getsemane. E agora eu quero que você pense comigo: como continuar quando Deus parece em silêncio? O silêncio que você teme, Jesus Cristo já enfrentou na cruz do Calvário. Vamos agora para o Getsemane. Vamos agora refletir um pouquinho desse momento em que Jesus se encontra com uma dor parecida com essa do hino. No livro de Mateus, capítulo 26. Você já abriu a Bíblia? Se você não abriu, abra agora. Mateus, capítulo 26. Você que está em casa, procura aí no seu celular ou na sua Bíblia mesmo, abra e vamos meditar um pouquinho. Mateus 26, verso 38. Olha só as palavras de Jesus nesse momento de um Deus sem filtro. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus está vivendo um momento de angústia, um momento de dor, um momento de profunda tristeza. Ele convida 3 dos amigos, dos discípulos mais próximos, para orar com ele. Fiquem aqui e orem comigo. Aí ele anda um pouquinho desse lado, se ajoelha e começa a clamar. E ele diz para os amigos: a minha alma está profundamente triste, eu desejo a morte. Parece que a gente nunca para pensar sobre esse momento da dor de Jesus, de um Deus sem filtro. Nós olhamos, queremos ver um Deus salvador, queremos ver um Deus poderoso, queremos ver um Deus que resolve todos os nossos problemas. Mas hoje eu quero mostrar um Deus sem filtro para você. Um Deus que também sofreu dor a ponto de desejar a morte. Que dor foi essa? Foi quando a vida, a alma, o ser de Jesus sentiu o peso do pecado. Ali, naquele momento, ele está sentindo a dor de todos nós. E nesse momento, Jesus não estava com medo da cruz física, ele estava sentindo algo muito maior, o peso da dor do pecado, não dele, mas do mundo. A sua e a minha culpa, os seus e os meus erros, a sua e a minha dor. Agora pense um pouco, se você já sentiu algum tipo de dor, de perda, de sofrimento, uma das maiores é quando a gente perde alguém que ama, né? Imagine sentindo a dor dupla, sua e de mais alguém. Ou então,
de 3 pessoas. Você sentindo o sofrimento e a dor de 3 pessoas, ou de 4, ou de 5, ou de 10, ou como Jesus, do mundo inteiro no mesmo momento. Todos os pecados do mundo sobre ele. Ah, queridos, na cruz, Jesus não carregou apenas a dor, ele carregou você em todos os sentidos da sua própria alma, da sua própria existência. Ellen White faz uma citação interessante, para você que gosta de ler. Eu desafio você a ler o livro Desejado de Todas as Nações, o livro que está como a referência atrás da Casa Branca, na Biblioteca dos Estados Unidos, como a maior bibliografia de Jesus, a maior biografia de Jesus, melhor dizendo, a eleita como a melhor de todas. Então, nesse livro, na página 686 diz: o peso dos pecados do mundo todo estava sobre Cristo, e a sensação da ira de Deus esmagava a sua vida. Veja, você nunca estará sozinho na sua dor. Jesus já sentiu o que você sente. Não adianta colocar filtro para o Instagram. Não adianta colocar filtro para tentar maquiar os nossos sentimentos. Deus sabe o que você sente. Deus entende o que você sente. Talvez nós temos dificuldades de decifrar, até mesmo como expressar o que sentimos, principalmente os homens. Se tem uma coisa que os homens são lentos, se tem uma coisa que os homens têm dificuldade, é encontrar palavras para descrever os seus próprios sentimentos. Nós fomos feitos assim. Nós fomos feitos para resolver problemas. Nós não temos muita capacidade de expressar sentimentos. Somos assim. Agora, converse com as mulheres para você ver. Elas sabem expressar detalhadamente cada sentimento. Por isso é importante, né? Você conversar, tentar entender, e ela vai entender o que você está sentindo, melhor do que você mesmo, homem. Agora, não se esqueça, você nunca estará sozinho na sua dor. Jesus sentiu e decifrou dentro dele mesmo todos os sentimentos que o ser humano já passou, já viveu e ainda vai viver. Ele sentiu infinitamente mais por você do que tudo que você vai sentir. Existe alguém que sentiu muito mais por você, e esse alguém é Jesus Cristo. Agora, um outro ponto: quando Deus parece em silêncio. Nesse momento que Jesus está no Getsemane, ele clama 3 orações, e ele se achega ao Pai e fala 3 vezes. A primeira vez ele ora, ele levanta, vem conversar com os amigos, e encontra os amigos o quê? Dormindo. Eles estão dormindo. Os que ele chamou para vigiar com ele, agora se encontram dormindo. Vamos abrir novamente a Bíblia em Mateus capítulo 26, o verso 39 agora. O verso 39 diz assim, ó: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele não estava suportando. O pedido é que, se ele pudesse sofrer menos, se pudesse tirar um pouco do peso, se pudesse tirar um pouco da angústia, se pudesse tirar um pouco da dor que ele estava sentindo. E qual foi a resposta? Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhum anjo naquela primeira oração. Nenhum alívio imediato.
O céu ficou em silêncio. Mas tem um detalhe: o silêncio de Deus não é ausência, é um plano mais alto em ação em teu favor. Quando Deus não está respondendo, não esqueça, Ele está fazendo planos para poder, ao seu favor, te atender. Jesus, Ele ora de novo, e de novo, e a resposta é o silêncio do céu. O mesmo livro Desejado de Todas as Nações, página 686, diz assim: Cristo agora temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que separasse Ele para sempre do Pai. Ele, nesse momento, no silêncio do céu, começou a sentir o temor de nunca mais ver a eternidade. Parece que a gente já sentiu a mesma coisa, né? Eu, quando comecei a estudar essa mensagem e refletir sobre tudo isso, eu comecei a me ver, porque eu já senti tudo isso. Todos nós já sentimos isso em algum momento da vida. Todos nós nos encontramos. Então, tudo aquilo que nós passamos e vivemos, não se esqueça, Jesus viveu exatamente todas as emoções positivas, negativas que você enfrentou ou ainda vai enfrentar. Ele sabe te ajudar. Não precisa ter filtros com Deus. Não precisa ter filtros com Jesus. Eu lembro da dor da minha mãe e da minha dor. Aos 4 anos de idade, morando no interior do Paraná, num sítio, eu estava jogando milho para as galinhas e, subindo as escadas, eu chegava na cozinha da casa, uma casa de madeira, de frente para a estrada, estrada de terra, e as pessoas passavam por ali muito esporadicamente, mas de vez em quando passava alguém. A gente morava na beira da estrada, na frente de todas as pequenas partes de terra de sítio do meu pai. Ele saía cedo para cortar madeira, e minha mãe tinha uma mercearia e atendia as pessoas. Chegou uma mulher muito cedo em casa, 6 da manhã, foi comprar alguma coisa, e ela foi atender. E eu olhei em cima do sofá, estava um copo de leite, e todas as manhãs eu tomava leite, mas naquela manhã não tinha leite. Na minha casa ainda não tinha chego luz, não tinha geladeira. Então a vaca fugiu naquele dia e levou o leite embora, com leite e tudo. Então não tinha como beber o leite. Eu sei que, olhando para minha mãe, em cima do sofá tinha um copo de leite. Eu pensei: mãe é mãe. Peguei o copo de leite, ela estava de costas atendendo a mulher, tomei um gole, só deu tempo de colocar o copo em cima do sofá e eu caí desmaiado no chão. Tem alguém da saúde aqui? Enfermeiros, médicos? É que a soda cáustica, quando entra em contato com água, ela fica branca igual leite. E minha mãe fez isso para limpar o sofá. Eu tinha riscado o sofá com caneta, um sofá de napa, alaranjado, e eu fui tentar beber pensando que era leite, e era soda cáustica. O esôfago derreteu completamente, fechou para sempre, quer dizer, quase para sempre, né? Agora está aberto de novo. E eu desmaiei, acordei desesperado. Então minha mãe foi para o hospital, nós saímos do sítio, fomos para a capital, encontramos um médico, Dr. Hélio Brandão, Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. E lá, aqui tem clube de desbravadores, né? Como é o nome do clube aqui? Clube Botafogo.
O primeiro clube que eu participei foi o Clube da Soda. Era uma casa com 270 crianças que tinham tomado soda igual eu, de toda a América do Sul. Aquele médico era o único do planeta que tratava desse problema. Ainda bem que estava perto de casa, 240 quilômetros. Mas não teve condições, eu tive que morar no hospital. Alguém já morou no hospital aqui? Alguém já morou? Uma semana, 2, 3, já? Quanto tempo, Nádia? 4 meses. Quase um mês. Alguém mais? Tem alguém que dá mais? Gan? Quanto tempo? 2 meses? Uau! É muito tempo. Eu fiquei 4 anos morando no hospital. E o médico fez assinar um documento que eu tinha que ficar até terminar o tratamento. Aconteceu que algumas pessoas começavam a ficar mais ou menos boa, iam para o interior, morriam e depois vinham tentar processar o médico. Ele falou, então a partir de agora, quem quiser o meu tratamento, tem que ficar aqui até quando eu disser que pode ir embora. No meu caso foram 4 anos, teve gente que ficou 8, 10 anos, 12 anos. O tratamento de dilatação do esôfago era muito lento. E o processo doloroso. Mas o pior de tudo era a dor de ficar longe dos pais. Podíamos nos ver uma vez por semana e olha lá. E a dor dos pais, né? De saber que o filho está tentando sobreviver. Quantos tipos de dores nós ainda viveremos nesse mundo, ou veremos as pessoas terem e sofrerem? Eu não sei. Eu nunca imaginei que passaríamos por uma pandemia. Eu nem sabia o que era pandemia, pastor. Não fazia noção, ideia do que poderia acontecer. Cheguei a pensar em que dali para frente nós não teríamos mais um mundo normal. Nunca mais voltaríamos ao normal. Cheguei a pensar nisso. Foi um ano de grandes desafios. Quantas dores nós já vivemos nesse mundo. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é um plano mais alto em ação. Deus está olhando lá para frente, e quando Deus não responde, é porque Ele ainda está trabalhando no seu caso. Eu fiquei 4 anos no hospital, o tratamento foi feito, eu fiquei completamente curado. O médico queria ficar comigo para me levar para o Canadá, porque ele ia dar aula no Canadá, e então ele disse, eu vou pagar quanto vocês quiserem por ele. E meu pai falou, não tem preço, eu não posso vender meu filho. Ele custou algumas cabeças de boi, eu tive que vender para poder pagar todo o tratamento. Não é assim, não tem preço. Não vou vender, não existe isso, eu não posso. Mas eu faço ele estudar, ele vai ser médico, depois ele volta. O médico precisava, porque ele dava aula no Canadá, para formar novos médicos para curar do tratamento de dilatação do esôfago. Então, por que eu? Tem 270 crianças, escolhe as outras. O médico disse, é porque ele foi o único que ficou com o esôfago perfeito. Eu precisava dele. Então meu pai olhou e disse, fique com as fotos. Tinha uns slides do meu tratamento durante 4 anos. Então ele disse, fique com as fotos, está tudo certo, vou levar o menino embora. E meu pai vai e me tira o meu Canadá. Aí, fiquei sem Canadá, estou aqui. Pai é pai. Ele quer você bem pertinho. Ele quer você do lado, né? Para sempre. Nem sempre é assim. Eu saí, fui ser pastor. Ele ficou muito triste com isso, mas eu fiquei feliz porque eu estou me realizando, ajudando a alterar a eternidade. Você já alterou a eternidade? Já ou não? Você sabe que você pode mudar a eternidade, né? Cada pessoa que você traz para o reino dos céus, você está alterando a eternidade. Você pode mudar a eternidade.
Você tem o poder de mudar a eternidade. Deus te deu essa oportunidade de alterar para sempre. Então, quando Deus não responde, Ele está trabalhando por você, através de você, em você e nas pessoas que você está entrando em contato. Qualquer que seja o desafio, nem todo o silêncio é abandono. Às vezes, é redenção sendo construída. Deus estava trabalhando ali na minha vida, na vida dos meus pais, na vida da minha avó, que orava sem cessar. Ela frequentava a igreja todo domingo, toda missa, até que um dia conheceu uma mensagem, o pastor Melo, que trabalhou aqui na Voz da Profecia, foi pastor lá no meu distrito, no Paraná. E então recebeu estudo, fez uma série de conferências, conheceu a igreja adventista, e antes de eu sair do hospital, ela disse: eu tenho uma surpresa para você. Quando você chegar aqui, eu vou te levar numa igreja muito especial. E então ela me levou no domingo numa igreja, era um domingo como hoje. E o pastor Melo estava pregando e não tinha slide, não existia projetor de vídeo, não existia telão, não existia redes sociais, não existia YouTube, não tinha internet, não tinha câmera para a gente se falar de longe, assim como a gente está se falando aqui. Mas o que tinha era uma estátua de Nabucodonosor feita de madeirite, colorida. Então ele desmontava e jogava no chão, pá! Babilônia caiu por terras, e começava a pregar, desmontando aquela estátua. Esse era o projetor dele. Um evangelista fantástico, tão forte e tão bom, que eu com 8 anos não esqueço do primeiro sermão. Ele fazia evangelismo, eu não esqueço de nenhum dos sermões que ele fazia. Ele tinha uma voz de primeiro tenor, falava suave, fino, e pregava a breve volta de Jesus. O silêncio é a redenção sendo construída em sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Minha avó me levou para a igreja, na dor, no sofrimento, nós encontramos esperança. A maior batalha que Jesus enfrentou foi no interior da sua vida. A cruz só foi um detalhe. A cruz, ela não decifra a dor que Jesus começou a sentir no Getsemane. A morte de Jesus não é sobre cruz, é sobre a dor de sentir um pecado que ele não cometeu. O Getsemane não foi palco, o Getsemane foi guerra, o Getsemane foi desafio, foi a maior vitória de Jesus. Não foi cruz, e não foi na cruz, foi quando ele decidiu e escolheu não desistir de você. Essa é a maior vitória de Jesus. Antes da cruz pública, houve uma cruz no interior, uma dor, uma luta, uma entrega, uma decisão. Mas se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, de joelho, orando, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Estava pesado. Ele pediu 3 vezes a mesma coisa, orou 3 vezes a mesma coisa, e voltou para os amigos 3 vezes, e eles estavam dormindo. No momento que ele mais precisou de amizade, de apoio, de acolhimento, de suporte, ele não teve. Mais uma vez, passou por
outro tipo de dor: decepção, solidão, desafeto, desinteresse. Olha só a quantidade de sentimentos. Se a gente pudesse desdobrar, nós ficaríamos aqui horas discutindo sobre todos os sentimentos que Jesus sofreu de dor ali na cruz. A luta foi terrível, a humanidade de Cristo tremia, achando que nunca mais viria a eternidade. As maiores batalhas da sua vida também são invisíveis. Mas sabe qual é a grande novidade? E talvez não seja para você: Deus acompanha todas elas. Todas as batalhas da sua vida, que são invisíveis, não podem ter filtros aos olhos de Deus. Ele consegue ver todas. Ele vê além da postagem do que você sorri no trabalho. Ele vê além da postagem que você sorri na faculdade. Ele vê além da postagem da arrumação para poder sair trabalhar. Ele vê muito além de tudo isso. Vitória espiritual não começa na decisão. Aliás, começa na decisão e não na circunstância onde a gente está inserido. As maiores vitórias espirituais começam na decisão que você tem diante de Deus, não nas circunstâncias que vão surgir. Um outro tópico é que Jesus fala na oração 3 vezes, né? Seja feita a sua vontade. Mateus 26, 39. Vamos ler novamente? Abra sua Bíblia. Vamos ler essa frase novamente aqui. Mateus 26, 39. Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Aqui está o ponto central desse capítulo. Jesus escolheu obedecer, sentindo dor, sem respostas e em silêncio do céu. Ele escolheu você e escolheu obedecer. Ele enxergou o propósito e foi adiante, morrer para salvar, mesmo não tendo certeza de que ressuscitaria, mesmo não tendo a possibilidade de conseguir enxergar naquele momento de dor o futuro. Ele não via nada mais além de morrer para salvar. E isso que o moveu, porque ele não conseguia ver nada mais além disso. Queridos, amor verdadeiro não é sentir vontade, é escolher permanecer, independente dos resultados, independente das circunstâncias. Amor verdadeiro é escolher permanecer. Cristo conseguiu beber um cálice, assim Ele conseguiu salvar o mundo. A sua entrega a Deus precisa ir além de qualquer tipo de sentimento. A sua entrega a Deus tem que estar disposta a viver e sofrer qualquer circunstância. Assim como aqueles jovens diante do rei de Nabucodonosor, dizendo: fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos ajoelhar diante da estátua que você fez.
Se Deus quiser, Ele nos livra, senão Ele não vai nos livrar e nada vai alterar nossa decisão, nossa escolha. O propósito está claro e é esse o ponto central. Você tem propósito de vida, você tem propósito ao estar adorando a Deus, você tem propósito claro, assim como Jesus, nada tirou Ele do propósito de morrer por nós. Veja, os 3 foram jogados na fornalha e não estavam preocupados com isso. Se Deus quiser, Ele nos livra, senão nós vamos morrer queimados e está tudo certo, porque nós vamos manter firme o propósito de continuar servindo a Ele e não vamos nos dobrar diante de outro Deus. Não vamos nos ajoelhar diante das circunstâncias modernas da vida. Ei, fé madura diz, mesmo sem entender, eu continuo. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem entender, vai tudo bem a minha alma. Mesmo sem entender, eu quero escolher estar feliz com Jesus. Fé madura diz, mesmo sem entender, eu escolho ficar, eu confio. E eu volto na história de Spafford, que mesmo sem entender, perder 5 filhos, mesmo sem entender, no maior incêndio de uma cidade, perdeu 60% dos seus bens, mesmo sem entender, escreveu uma das mais lindas canções que nós temos no nosso inário. E se você pegar as 4 estrofes, ser feliz com Jesus, na primeira ele vai falar da dor, na segunda ele vai falar da tentação, da provação. Eu sou feliz com Jesus, independente da circunstância, eu sou feliz com Jesus, Ele escolheu isso, e nada pode tirar a escolha. Por isso é importante você escolher, por isso é importante você decidir, por isso é importante você ser fiel nos propósitos que você se prontificou. Porque nada vai tirar você do foco. A paz não vem quando Deus fala. A paz vem quando aprendemos a confiar no silêncio de Deus. Agora imagine, Jesus sofrendo em silêncio, seus amigos dormindo, o céu não fala nada, o peso do mundo sobre ele, e ele escolheu não desistir, escolheu ir até o fim, escolheu por você. Hoje Deus está chamando você para fazer o mesmo. Deus está chamando você, independente só da cáustica que passou pela sua vida, que derreteu por dentro e que te fez ficar muito tempo parado, travado, ou até mesmo tomando medicamentos, ou até mesmo fazendo um tratamento terrível. Eu não sei que tipo de soda que você tomou. Talvez esteja falando para alguém que está cansado, para alguém que está em silêncio espiritual, para alguém que está orando e não vê a resposta e pensa que o céu está em silêncio. Não se esqueça, o céu está trabalhando por você. Se Jesus não desistiu de você no silêncio dele, por favor, você não pode desistir de Deus no seu silêncio. Que nós possamos dizer hoje: Pai, eu não entendo, mas eu confio. Eu quero ajudar você a tomar uma decisão importante, em decidir escolher a Deus e escolher o céu, mesmo que ele fique em silêncio e mesmo que você não entenda. Quantos gostariam de escolher o céu e a Jesus, mesmo sem entender? Amém?
Que Deus abençoe sua decisão. Que Deus abençoe